A paz do Senhor, jovem. Vamos ao nosso segundo dia do devocional sobre o livro de Daniel. Eu espero que você tenha visto o devocional anterior. Hoje nós vamos ler o capítulo 1, versículo 2, e diz assim: E o Senhor Deus entregou em sua mão Jeoaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, que foram levados para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os utensílios foram para a casa de tesouros de seu Deus. Imagine comigo essa cena, como deve ter sido difícil para um judeu presenciá-la. Ver a casa de Deus, o templo sagrado, ser profanado. Adentraram ali dentro soldados com o ódio estampado em suas faces, ainda sujos de sangue, suor e poeira. Entraram de forma truculenta no santo templo e depois de algum tempo saíram de lá trazendo consigo tesouros, trazendo consigo vasos sagrados, aquilo que havia sido separado para Deus, e levaram para a terra da Babilônia, levaram para um templo qualquer, para estarem diante de uma estátua, um Deus adorado pelos babilônios. Imagine comigo esse templo sagrado que foi levantado há séculos antes. Foi levantado no período do reinado do rei Salomão, esse templo no qual Deus se manifestou, a glória de Deus adentrou esse templo no dia da inauguração, esse templo que presenciou um hino que levou 7 anos sendo ensaiado para então ser entoado neste dia, na inauguração do templo. Imagine que os judeus estão vendo agora este templo, que a imagem dele reflete santidade e reverência, sendo profanado. Existem lugares, meu querido, minha querida, que exigem a nossa reverência. Existem certos ambientes que exigem um respeito maior. Imagine comigo o grau de respeito, de reverência que é exigido no Supremo Tribunal Federal de qualquer nação. Imagine comigo a reverência, o respeito que se espera quando se está diante de uma grande autoridade como um presidente de um país ou um rei de uma nação. Imagine comigo a reverência que deve ser exigida na casa do Senhor, na igreja, diante do próprio Deus. Porém, os vasos sagrados, eles têm sido levados, têm sido tomados por soldados babilônicos, têm sido levados para um templo pagão, têm estado em destaque em templos a divindades que não são de fato deuses, mas são ilusões. Imagine comigo o que é exigido dentro da igreja, que tipo de comportamento é exigido dentro da igreja, o que se espera ali dentro. E não só do ambiente, mas há certas pessoas que todos nós reconhecemos como legítimos representantes de Deus na terra, legítimos representantes do reino do céu, ou pelo menos deveriam ser. A função que exercem tem este caráter de fazer com que nós acreditemos que ali deve estar um homem, uma mulher, que é um representante legítimo do céu. Neste texto, nós vemos que este santo lugar, o templo em Israel, foi profanado, os vasos foram levados, mas o profeta Jeremias, em seu capítulo 23, já havia profetizado sobre isso e ele revela. Ele revela o motivo disso tudo estar acontecendo e ele diz que é por causa dos líderes. Os líderes religiosos, os profetas, os falsos profetas fizeram toda a nação errar. Toda a nação errou. Os governantes, os reis que deveriam seguir o direcionamento de Deus, seguiam seu próprio coração, desejavam glória para si. Os líderes desencaminharam todo o povo. E nós temos um grande alerta para o nosso tempo, jovem do século 21, um grande alerta para você. Qual é o profeta que você tem dado ouvidos? Quem é o pregador que você tem seguido? Quem é o pastor que está te pastoreando? Tenha cuidado com os pastores da internet.
com aqueles que não têm compromisso nenhum com igreja local alguma, aqueles que estão pastoreando apenas de forma online sua audiência. Cuidado com eles, porque estão engodando para a matança. Eles podem estar discordando do que a Bíblia Sagrada diz, daquilo que Deus deseja que nós façamos. E redobre sua atenção agora. Se você conhece algum pregador famoso, um pastor com muito status, que anda dizendo coisas que a Bíblia não diz, que anda te dizendo para ter comportamentos que a Bíblia condena, rejeite o que esse falso profeta está falando. Rejeite o que esse pseudo-pastor tem ensinado. Fique com o que a Bíblia diz. Isso vai evitar, inclusive, que seja levantada uma barreira entre você e Deus, o pecado. Esse povo, ele foi invadido, esses objetos sagrados foram levados embora, não porque a mão de Deus não estava estendida para salvar, mas porque os pecados da nação faziam uma separação entre eles e Deus, entre eles e o seu protetor. Os pecados fizeram com que Deus permitisse com que a Babilônia os levasse em cativeiro. Porém, Deus é poderoso. O mesmo Deus que permitiu que a nação fosse invadida é o Deus poderoso para fazer com que a nação seja reavida novamente. É o Deus poderoso para resgatá-los outra vez. E Daniel, este jovem que é contemporâneo do profeta Jeremias, Abacuque, Ezequiel, Daniel, que muito provavelmente ouviu as profecias de Abacuque, as profecias de Jeremias antes de Judá ter sido cercada, antes de Jerusalém ter sido invadida, antes dele ser levado em cativeiro. Ele ouviu as profecias. E imagine o impacto que teve ele presenciando em primeira pessoa o cumprimento de todas as profecias. O cumprimento do que Deus havia dito. Imagine o impacto que isso teve sobre aquele jovem. E ele decide então guardar a fé, porque Deus que falou é o mesmo Deus fiel, que prometeu que o cativeiro não seria eterno. Aleluia! Daniel decide no seu coração permanecer fiel a este Deus que é poderoso para salvar e que executa obras de justiça. Nós precisamos redobrar nossa atenção, porque Daniel é levado para o cativeiro, mas ele é levado para um, entre aspas, cativeiro amigável, fecha aspas. Daniel é levado não para os campos de trabalho forçado. Daniel é levado para o palácio. Ele vai ser treinado para viver no palácio. Ele é treinado para exercer funções de governo neste reino babilônico. Daniel não se deixou seduzir por essa posição em que ele está sendo colocado. Daniel não se deixou ser levado e enganado por esse poderoso rei que na verdade quer a destruição. A Babilônia pode estar querendo te seduzir, jovem cristão, querendo te levar para distante de Deus, te prometendo muitas riquezas, mundos e fundos, te prometendo muitas coisas boas. É um cativeiro amigável. Porém, esse mesmo rei, logo em seguida, ele vai decretar a morte de todos os sábios da Babilônia. E aí estava incluído o próprio Daniel. Porém, Daniel, que se manteve fiel a Deus, foi livrado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso da morte iminente. Decida-se por não dar ouvidos a Satanás. Não aceite ser levado e se tornar prisioneiro de um cativeiro amigável. Não aceite, não troque os seus tesouros a troco de nada. Porque Babilônia invadiu e levou os tesouros? Isaías, capítulo 39, revela o motivo. Há mais de 100 anos antes, o rei Ezequias havia recebido viajantes de uma nação estrangeira que vieram compadecer-se de sua enfermidade. E ele mostrou todas as riquezas que tinha, todas as habilidades, todos os dotes de seu reino. E isso encheu de inveja a Babilônia. Hoje, nós temos muitos jovens cristãos, músicos, muitos jovens cristãos dentre os pregadores, dentre aqueles que fazem parte dos teatros na igreja, dos ministérios variados dentro da igreja, que estão mostrando seus dotes, estão se gravando enquanto cantam, estão se gravando enquanto tocam,
Então eles não estão tocando naquele momento para agradar a Deus, para adorar o Senhor em momento de culto, não. Eles estão se gravando para depois se postar na rede social, para atrair para si olhares, para atrair para si glória. Não faça isso. O seu louvor deve ser para Deus. Não vá adorar ao Senhor mascando chiclete, adorar o Senhor com uma bala na boca. Não faça isso. Exige-se reverência, exige-se uma adoração sincera diante de Deus. Muitos jovens são assediados pela Babilônia, porque demonstraram tanto seus dotes que passaram a ser invejados. E aí bandas seculares telefonam para os nossos jovens cristãos para os seduzir a tocar no mundo, os seduzir a tocar em bandas seculares mundanas. E assim eles são apresentados a um segundo senhor, a Mamon, também conhecido como o dinheiro. Jesus disse: só há dois senhores, Deus e o dinheiro. Decidam a quem vocês querem servir. Será que realmente condiz com um jovem cristão que toca no altar, que está adorando a Deus ali, durante a semana tocar em um baile funk, tocar em um forró, tocar uma música secular, e enquanto você toca ao som dos seus acordes, pessoas estão naquele momento cometendo pecados variados, atraindo sobre si a ira de Deus, a melodia que está saindo do seu instrumento. Dedique-se exclusivamente a Deus, tenha fé no Senhor. Você quer viver para Deus, que a sua vida seja para a glória de Deus. Então Daniel, ele é levado, mas ele não se permite seduzir. Hoje nós vemos os vasos de honra do Senhor, aqueles vasos preciosos que estão sendo levados para templos variados. São muitos entre nós que têm exibido seus corpos, mostrado suas curvas, estão presentes nos status, estão presentes aí nas mídias variadas sociais, atraindo olhares. Pessoas casadas estão praticamente despidas, jovens cristãos casados, praticamente despidos, se mostrando e atraindo olhares de inveja. A Babilônia tem visto, muitos têm olhado, uma grande variedade de exércitos e soldados babilônicos têm contemplado os corpos que estão ali aparecendo. Cristãos praticamente seminus diante de uma câmera, se mostrando em status de celulares, em perfis de rede social. Nós afirmamos santidade ao Senhor. Como vasos que nós somos, vasos de barro, e dentro de nós há grandes tesouros que são desejados pela Babilônia, pelo seu rei e pelo seu exército maldito. Nos guardemos como fiéis a Deus, em o nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Entremos em oração. Senhor, nosso bom Deus, nós viemos a Ti em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós suplicamos o perdão sobre nós e sobre nossos irmãos e irmãs. Nós que somos vasos de barro guardando tesouros dentro de nós, nos ajuda a sermos fiéis à Sua palavra e a não buscarmos uma glória sedutora para nós mesmos. Nos ajuda, ó Deus, a não sermos levados pelo espírito da Babilônia e seduzidos pelo Deus dinheiro. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti e dominarmos sobre este Senhor que tem a muitos levado. Deus, a Ti nós clamamos ainda em favor daqueles vasos que estavam em Tua casa, mas que agora estão adornando templos variados distante da Sua presença. Nós intercedemos para o retorno deles para a Sua casa e que possam retornar, ó Deus, não de forma danificada. Nós pedimos a Ti também esta misericórdia, porque aquilo que foi santificado ao Senhor não deve ser profanado. Nós Te pedimos, ó Deus, que nossos irmãos que outrora estiveram conosco e Te adoravam de coração e em espírito e em verdade, mas que agora adoram apenas de lábios, possam arrepender-se e retornar para a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe,
em o nome de Jesus.